A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre Isaías, o profeta messiânico, a segunda parte. Nós vamos continuar falando das profecias de Isaías. Vamos começar aqui como o cordeiro que guia o povo para a nova terra. Isaías 35:8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Isaías 35:9. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Isaías 35:10. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Revelado em Apocalipse 7:17. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes da vida. E Deus limpará os seus olhos toda lágrima. Isaías 21:27. Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então aqui Isaías estava já falando de nós estarmos vivendo lá na glória com Jesus Cristo, Deus, os anjos e o Espírito Santo. Estamos lá na Jerusalém celestial, um lugar que não haverá mais pranto nem choro, não haverá mais tristeza, mas só estaremos lá glorificando a Deus todos os dias. João Batista prepara o caminho para o Senhor. Até isso Isaías previu, 750 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías 40, versículo 3. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Revelado lá em Mateus 3:3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos 1:2. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. No Marcos 1:3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Depois você pode ler também lá em Lucas 3:4, João 1:23. O bom pastor. Isaías 40, versículo 11. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu braço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Revelado lá em João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Confirmado também lá em Hebreus 13:20 e 1 Pedro 2:25. Depois vocês podem ler. O filho amado. Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que me compraz. A minha alma pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Lá revelado em Marcos 3:17. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Lá também em Mateus 3:18, continuando até o 21. Pois lá em João 3:34 diz assim, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Então veja que tem várias revelações. Eu não vou falar todas, porque senão não haveria espaço para dizer tudo que tem. Então estou falando só algumas principais confirmações do Novo Testamento. A luz do mundo. Então você vê que Jesus é chamado a luz do mundo também, Isaías 42:6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Revelado em Lucas 2:32. Luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo de Israel. Atos 13:47. Porque o Senhor assim
Nele mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Mateus, lá em Mateus 4, 16, e João 8, 12 e João 9, 5. Então veja que Isaías já sabia que ele era a luz do mundo para quem? Para os gentios, para nós, porque Isaías já sabia que o povo judeu não ia querer ter Jesus como seu rei. Eles iam, desprezar a Jesus. E ele veio, para os gentios, já previsto muito antes do ministério de Jesus Cristo. O batismo, veja bem que Isaías até no batismo, Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, eu os formarei, eu os fiz. Revelado em João 3,3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então veja que Isaías já tinha uma ideia já sobre batismo. Jesus gerado pelo Espírito Santo. Isaías 49, 1. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe. Fez menção de meu nome. Revelado lá em Mateus 1, 20. E projetando isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus 1, 21. E ela lhe dará à luz um filho, e lhe porá o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, continua também revelado lá em Lucas 1, 15 ao 31. Então veja que Isaías já tinha uma noção de que Jesus ia ser gerado pelo Espírito Santo. Não gerado pelo casal homem e mulher, mas sim pela mulher e o Espírito Santo. Ele será exaltado, outra profecia, Isaías 52, 13. Eis que meu servo operará com prudência e será engrandecido e elevado e muito sublime. Revelado lá em Filipenses 2,9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Está lá em Filipenses também 1, 10 e 11. Mais uma profecia. Ele será desfigurado pelo sofrimento. Isaías 52, 14. Como pasmaram muitos à vista deles, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que dos outros filhos dos homens. Isaías 53, 2. Porque ele foi subindo como renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então veja que ele foi tão espancado, foi chicoteado, espancado, esbofeteado, posto a coroa de espinho na cabeça, que a sua cara ficou completamente, seu rosto ficou completamente desfigurado. Era o que Isaías estava vendo. Revelado lá em Marcos 15, 17, diz assim: e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos lhe puseram na cabeça. No 18. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve-se, rei dos judeus. Marcos 15, 19. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelhos, o adoraram. Então veja que ele foi, esbofeteado, foi batido com uma cana, com uma vara, e foi ali totalmente desfigurado o seu rosto. Então, ele fará expiação com sangue. Até isso Isaías entendia, Isaías 52, 15. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, e aquele que eles não ouviram, entenderão. Então veja que nós que entendemos sobre isso, nós que entenderíamos sobre a expiação de sangue, que os judeus não entenderam o que Jesus veio fazer aqui. Veio dar sua vida, a vida,
para que nós pudéssemos ser salvos. Deus, seu sangue foi derramado por cada um de nós, né? Mas o povo ainda não tem aquela intimidade com Jesus. Lá revelado em 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Romanos 15:21. Antes, como está escrito, aquele a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Quem são esses? Somos nós hoje, né? Nós, aquele que não foi anunciado, né, o verão, e os que não ouviram o entenderão. Como é que nós vemos hoje? Através da sua palavra, através da Bíblia. Nós conhecemos e temos uma intimidade para conhecer Jesus como nosso Salvador. Ele será amplamente rejeitado. Até isso Isaías viu. No Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías 53:3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizeram dele caso algum. Revelado lá em Romanos 10:16. Mas nem todos obedecem o Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Até hoje, né? Quem dá crédito à pregação? Ninguém, né? Muito poucas pessoas dão crédito à pregação. Mas sim às revelações, né? As revelações que não são divinas. São revelações para enganar as pessoas, para acuar as pessoas e para pôr medo. Como está tendo agora, né? Muitas revelações que não são de Deus, né? São revelações dos homens para poder subjugar o ser humano, né? Hebreus 4:2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram. João 12:37. E ainda que tivessem feito tantos sinais diante deles, não criam neles. João 12:38. E para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Hoje continua a mesma coisa, né? Quem deu crédito à pregação? As pessoas não dão crédito à pregação, só as revelações humanas. Isso está causando um grande problema na fé das pessoas, né? Porque eles estão adorando mais a criação do que o Criador. E nós temos que adorar o Criador e o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Continuando aqui a revelação sobre esse assunto, né? João 12:39. Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. João 12:40. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. João 12:41. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Veja que Isaías viu a glória de Jesus lá naquele tempo, né? 750 anos antes de Jesus nascer. Mas aqui continuando a revelação do próprio Isaías, né? Isaías 6:9. Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Isaías 6:10. Seja qualquer que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Então, nós podemos saber que nós não podemos contender que quem é mais forte do que ele. Ninguém, né? Ele carregar nossos pecados e dores. Então, veja que ele deu sua vida por nós, né? Isaías 53:4. Verdadeiramente ele tomou para si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Revelado lá em Mateus 8:17, diz assim, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Romanos 4:25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. 1 Coríntios 15:3, porque primeiramente vos entregou o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado e aos que esperam para a salvação. Então, Jesus ele vai voltar aqui, né, pela segunda vez, para buscar quem? A igreja, aqueles que esperam nele. E aí está aí a palavra, né? Para quem quiser conferir, para quem quiser ver, né, e ler e entender, porque a palavra é o que cura, liberta e salva. É a Bíblia, não é o ser humano, não é o homem que cura, liberta e salva. Quem cura, liberta e salva é a palavra, e a palavra é Jesus. Continuando aqui nessa revelação, 1 Pedro 2,24, levou ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 3,18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então veja que a morte dele foi para levar nós para a salvação. Ele será nosso substituto. Isaías 53:6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviarão pelo seu caminho, mas o Senhor faz cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 53:8. Da opressão, Isaías 53:8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Revelado lá em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 1 Pedro 2:22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2:23, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregou-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então veja que ele foi nosso substituto. Ele substituiu, né? Ele fez uma troca. Ele deu sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. E nós estamos dando nossa vida para sermos salvos? Será que nós estamos crendo que Jesus Cristo nos salvou? Será que nós estamos crendo que Ele está lá esperando nós na glória? Esperando para receber nas bodas do Cordeiro, para fazer a grande festa do casamento entre Ele e a igreja que somos nós? Será que nós acreditamos nisso? Ou nós estamos aqui só passando o tempo esperando ver o que acontece? Eu acho que nós estamos muito frios, né, na fé. Nós estamos esfriando, cada dia que passa, a fé do ser humano está esfriando. E com isso, muitos poucos subirão para a glória. A semana que vem, nós vamos continuar falando a terceira parte da revelação de Isaías, né, o profeta messiânico, sobre o ministério de Jesus Cristo. Veja que, né, são muitas coisas que Isaías revelou. E eu ainda fiz um resumo. Mas o livro de Isaías, se vocês puderem ler, se vocês vão ter, né, uma mini Bíblia ali, vocês vão entender que tudo que está escrito na Bíblia ali está escrito no livro de Isaías. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de pôr o joinha, né? Vamos falar no português, claro, né? Porque muitas pessoas querem usar o termo em inglês, mas nós vamos falar, né, da palavra de Deus sem parar, sem cessar, porque é isso que nós podemos fazer aqui na terra, tá? Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam de compartilhar, e você que não é inscrito, inscreva-se para receber toda semana mais 2 novos vídeos sobre as revelações bíblicas, né? Os segredos da Bíblia.
né, os mistérios que envolvem a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Amém.